A seguir, a palavra com o reverendo Miguel Lopes. Quando nós estudamos a Bíblia, gente, é muito difícil você encontrar pais modelos, não é verdade? É muito difícil. Parece que pai paga para vacilar. Até na Bíblia. Pai paga para vacilar. Estou errado ou estou certo? Pai paga para vacilar. O que mais tem são pais que não assumiram seus filhos. O que mais tem são pais que não se importam com seus filhos. Raramente você vê uma mulher que se separou, larga o filho, né? Mesmo que case com outra pessoa, que tenha filho também. Mas o pai, muitas vezes, casa com uma outra pessoa, trata o filho da outra pessoa melhor do que o seu biológico. Se considera mais pai do não biológico, óbvio que tem que dar o carinho e tudo mais, assumir uma responsabilidade também, mas acabam esquecendo, não tem nem tempo para o seu filho biológico. Pai paga para vacilar. E eu olho para a Bíblia, eu não consigo achar bons pais. Óbvio que existe. No dia a dia a gente conhece pessoas que realmente tiveram a sua paternidade bem feita, para a glória de Deus. Agora, nós olhamos para a Bíblia, nós só vemos gente que vacilou. Acho que se nós colocarmos alguém assim que foi pai presente, José foi pai presente, né? Davi vacilou, Samuel vacilou. Não é verdade? Jó foi um bom pai. Abraão também. Né? Também. Mas há muitos da Bíblia são muito vacilones. Tivemos mães vacilonas na Bíblia também. Por isso que a Bíblia não pode ter sido por homem, né? O homem tenta camuflar os seus erros. A Bíblia não. De todo mundo. E mostra mesmo. Até Davi, né? É inspirada por Deus. Veremos hoje alguns modelos de mães que deixaram a desejar, né? E veremos outras que se tornaram símbolos de mães excelentes. E a gente vai estar trabalhando para o dia pessoal do hoje, a gente vai mexer bastante aí, já mexemos sempre, né? Hoje a gente vai mexer bastante aí. Vamos analisar uma mãe, tá? Bem conhecida, Agar. Ela era mãe de Ismael, concubina de Abraão e serva de Sara, né? Vamos abrir Gênesis 16, 4 e 5. A gente vai ver Gênesis 16, 4 a 5. Nós vamos ver, ela passou coisas ruins para Ismael. Ela aprende, por exemplo, o que você faz hoje, o seu filho muitas vezes joga na sua cara quando for fazer mais tarde. Porque somos exemplos. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para a sua senhora. Então, você pode até colocar depois o 21:9, tá? De Gênesis também, pode colocar. Qual a primeira falha dela? O filho está analisando ela desprezar, se soberbecer, porque ficou grávida e a sua senhora não. Ela começou, como diz o jovem, tirar onda com a cara de Sara. E o filho está observando essas coisas. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Ela fez o quê? Com Sara? Zombou, se ensoberbeceu, tirou onda. Isaac faz o quê? Depois mais velho? A mesma coisa. Porque, como dizia Albert Schweitzer, o exemplo não é a maneira de ensinar, é a única. É a única. Ele começa então a zombar de Isaac de alguma forma. Então, Agar, ela é um modelo de mãe que não conseguiu passar esses valores. Quantas mães hoje a gente vê assim, gente? Brigonas, contenciosas,
fala mal dos outros perto do filho, reclama de tudo, reclama do marido, vai para casa, o filho não é cristão, chega falando mal de todo mundo da igreja em casa. O que ela está dizendo para o filho? Não vai para lá não, que tem problema. Mas ela não entendeu isso. Agar, tem muitas Agares em nossos dias. Gente que não consegue prestar atenção de que o que está fazendo, o que está falando, está sendo transmitido para aquele pequenininho ou pequenininha que está do seu lado. Nós temos que ter cuidado com isso. Outra mãe que eu gostaria de falar também com vocês é Rebeca. Ela deixa a sua preferência por Jacó bem clara. Gênesis 25, 28. Ela deixa a sua preferência estampada. Por quem? Por Jacó. Por quê, gente? Vamos ver lá, 25, 28. Isaac amava Esaú. Isaac amava Esaú, o filho da promessa, Isaac. Porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Você faz isso dentro da sua casa, você que tem mais de um filho? Todo mundo sabe que você ama mais um do que o outro? Rebeca vacila. O que ela causa? Ela cria em Jacó, ela fortalece em Jacó a complacência. Ele pode tudo. Inclusive, ela faz com que Jacó se passe por Esaú, sabendo que Isaac amava mais Esaú. E lhe rouba o direito de primogenitura. Óbvio que nós conhecemos a soberania de Deus, Deus tem um propósito com isso, porque desde o ventre disse que o mais velho seria servo do mais... o mais novo seria servo do mais velho. Tá certo? Só para ver se vocês estão ligados na palavra. Tem lido bem. Ok? Então, ela amava mais Jacó, envia Jacó para fora. O que Esaú faz? Casa com alguém que não é cristã, não é dos israelitas. E ele faz isso por quê? Para chamar atenção. Quando um filho muitas vezes é desprezado ou secundarizado, melhor dizendo, fica em segundo plano, muitas vezes ele vai tentar chamar atenção de alguma forma. E Rebeca, ela simplesmente deixa claro a sua preferência por Jacó. E Isaac também, por Esaú, é outro vacilão também. Não é verdade? A Bíblia não tem perfeitos. Então nós vimos que Agar é alguém que passa maus exemplos para o seu filho Ismael. Nós vimos que tudo isso causou. A separação ali entre judeus e ismaelitas já começam ali. Já começa ali. E aqui, Rebeca passa a sua preferência para Jacó. Por que será? Geralmente, Jacó é o mais, desculpa a expressão, vaselina. Não é verdade? Sabe quebrar, sabe chegar, sabe pá, argumentar, sabe pá. E Esaú fica na dele. Esaú é o cara que faz o que está ali, não é o cara que fica puxando o saco de ninguém, não é o cara... mas Jacó, escorrega na maionese. Tanto é que ele é o quê? Suplantador, enganador. Ele precisou ter um encontro com Deus no Vale do Jaboque para ser chamado de Israel. Porque ele sabia o que estava fazendo, havia segundas intenções em tudo que ele falava. E ele ganhou quem? O favor da mãe. Porque geralmente o homem, para não brigar, para não arrumar problema, que está cansado de trabalhar, ele chega dentro de casa e o que a mulher fala assim, faz isso, ele faz, só para não ter problema, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu prefiro ser feliz do que ter razão. É isso aí. Tem gente que quer ter razão, perde o casamento, fica infeliz. Outros querem ser infeliz, né?
e deixa o outro ganhar razão. Ter razão. Eu conheci um senhor que ele falava assim: tudo que a minha esposa fala comigo eu digo sim. Passa o tempo, a metade do que ela pediu ela já esqueceu, eu também não fiz, está tudo certo. É verdade. Aí a gente quer hipotetizar, hipoteticamente falando, dizer que não vai fazer algo que talvez não seja nem realizável, mas a gente briga por aquilo ali, entendeu? Tá entendendo? Não, se isso acontecer, pai, é eu que vou fazer, a gente sabe nem se vai acontecer, tá brigando. Às vezes é melhor você ser feliz do que ter razão. Segunda, terceira pessoa, Jezabel. Essa mãe é maravilhosa. Essa mãe Jezabel é um exemplo de tudo que uma mulher não deve ser. Jezabel tirou toda a autoridade do péssimo rei Acabe, e sua filha se tornou tão perversa quanto ela. Ao exemplo aí, mais uma vez. O exemplo vai por osmose, gente. Quem foi a filha de Jezabel? Vocês que são bons de Bíblia, fazem a devocional de maneira constante, toda semana, leem a palavra. Chega nessa hora, eu fico até extasiado com a resposta imediata e pronta, de tão bom de Bíblia vocês são. Quem era a filha de Jezabel? O coro está tão alto que eu quero ouvir de novo. Qual é o nome da filha de Jezabel? Quem? Ouvi uma opinião. Quem? Hã? Que isso, gente? Hã? Isso, você, Ana, quem é? Wallace. Esqueci. Meu Deus do céu. Eu já falei, semana retrasada eu falei. Era Atalia. Atalia era filha de Jezabel. Depois dos reinados de dois reis bons, que foi Asa e Josafá, o genro de Acabe, que é Jeorão, reinou em Judá. Abre para mim, por favor, segundo livro de Reis 8:16. Segundo livro de Reis 8:16. E continua aí que a gente vai estar vendo uma coisa muito interessante aqui. Segundo Reis 8:16. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Então, Jorão era filho de rei de Israel. Quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Então, Jeorão casa com quem? A Atalia. Ok? Acabe é pai de Atalia. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. É um momento que o reino está dividido, tá? O reino está dividido. Mas havia um relacionamento amigável entre Josafá e Acabe. Não entendi isso. Josafá foi um bom rei, mas tinha um relacionamento com Acabe. Vocês se lembram que eles foram para a guerra, né? Aí lançaram o arco, a flecha entrou certinho, né? Eles tinham um bom relacionamento. É engraçado isso, mas isso é ruim. Por quê? As más conversações. O filho dele casa com quem? A filha de Acabe. Ela era da Fenícia. Jezabel vinha da Fenícia. Quem foi uma mulher no Novo Testamento que veio da Fenícia? Uma mãe também que amava a sua filha. Quem foi? A mãe Fenícia, que a sua filha estava endemoniada, você lembra? Fala daquela questão do não é bom dar o pão aos cachorrinhos. Aí ela contra-argumenta, mas os cachorrinhos comem da migalha. Ela era Sirofenícia, e a Jezabel era da Fenícia. Da Fenícia vem coisa boa também, não é verdade? Deus tinha obra na vida dela. Mas Jezabel veio reinar em Israel, mudou a cabeça de Acabe, quase detonou Elias. Uma pessoa raivosa que recebeu toda a ira de Deus, a ponto de ter o seu sangue lambido pelos cães. Terrível essa mãe.
E ela era tão perversa que Atalia absorve toda essa perversidade. Por que você fala isso, pastor? Porque a gente vai ver que Atalia matou os próprios netos para poder ficar no poder como rainha mãe, depois que o seu filho Acasias morre. Jeú mata Acasias. Tudo isso aí está embolando na sua cabeça, mas isso está passando. Tudo que Jezabel fez passou para Atalia. Ele não demonstrou a mesma vida com Deus que seu pai e avô, sendo influenciado pela esposa Atalia. Estamos falando de Jeorão. Vamos lá, mesmo capítulo 8, versículo 18. Olha o que ele fala lá. Andou nos caminhos do rei de Israel, como também fizeram os da casa de... Ele andou nos caminhos dos filhos de Israel. As tribos estão divididas. Porque era casado com a filha... Repete comigo. Porque era casado com a filha... Jovens, cuidado com quem você vai casar. Cuidado, porque você muitas vezes vai herdar a herança que a mulher que você casou está herdando. Você não casa só com a tua esposa, tu casa com o pai, com a mãe, com o avô, com o tataravô. Está vindo. A gente se importa com isso hoje? Não, hoje o importante é o quê? Ser feliz momentaneamente, ter prazer. Ai, a gente não pensa nisso. Hoje a ênfase pós-moderna é o quê? Sentir. Se eu sinto, é válido. Se eu não sinto... Vocês já viram o Kaká? Qual foi a frase da mulher dele? Por que ela acabou com o casamento? O que ela disse? Ele era muito perfeito para mim. Me amava, dava atenção, cuidava de mim, era excelente pai, bonito, rico, famoso, mas ela não sentia. Um ano depois se arrependeu, quis voltar, perdeu o neném. Esse é o nosso pós-moderno. Você tem que sentir. O fundamental é sentir. Sentiu é bom, rolou a química é bom. Vamos ver o caráter? Vamos ver como trata os pais? Vamos ver se vai me honrar até o final? Né? A gente não vai só pelo sentir. Pouco tempo eu fiquei sabendo de um jovem aqui que uma loura maravilhosa, o jovem está sozinho, tá? Uma loura maravilhosa deu em cima dele e queria namorar ele, mas era uma menina que não era de Deus. O que ele fez? Não ficou. Jovem, puro sangue, flor da idade, testosterona 850, quase 1000. Disse não, porque não era servo de Deus. Ele vai ter um legado para deixar para os seus filhos. Acabe, porque era casado com a filha, cuidado com quem você está se envolvendo. As consequências nunca vêm na hora, gente. Não vem na hora. Na hora é só prazer. Leva tempo. Geralmente de 2 para lá a gente já começa a ver as consequências. 2 anos para lá. Vou repetir comigo. Porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha a herança que Jezabel deixou para Atalia. Vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes nós sentimos mesmo, né? Somos seres humanos, sentimos atrações, ou você conhece alguém muito legal, e aí você deixa esses critérios de lado e vai só porque sente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o que você sente, ele é simplesmente algo que vem e vai. Ok? Sentimento, por exemplo, você pode ser atraído muito por uma pessoa. Se você se afastar daquela pessoa, com o tempo, porque não é amor, é só atração, tá? É diferente, admiração, seja lá o que for. Amor é outra coisa. Mas sentir, você se afasta daquela pessoa. Você acha que José não sentiu quando a mulher de Potifar queria forçar ele? Ele sentiu, tanto é que ele corre. Mas depois ficou tudo bem.
Porque sentimento vai, né? Esse sentir, essa química vai e volta. Mas se você alimentar, retroalimentar, ficar perto, pensar, meu irmão, não tem jeito, caiu. Não tem jeito. Jesus falou o quê? Se teu olho te faz pecar, continua olhando. Se tua perna te faz, se o teu pé te faz pecar, a perna, continua andando em direção. Se tua mão te faz pecar, continua tocando. Foi isso que ele falou? Então aprende, bebê. Porque era casado com uma filha dele. Porque era casado com uma filha dele. Georão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é terrível. Herança maldita na vida dele. Agora a minha pergunta para vocês. Abra, por favor. 2 Reis 8:26, aí mesmo. 2 Reis 8:26. De quem era a filha? Atalia. De Jezabel e Acabe. Acasias tinha, qual o versículo que eu falei? 26. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Acasias. A mãe dele, que era filha de Onri, rei de Israel, se chamava... Mas Atalia não é filha de Acabe? Como é que ela é filha de Onri? Ela era filha de Onri ou ela era neta de Onri? Vocês estão pegando? Ela não era filha de Acabe e Jezabel? Por que está dizendo que o pai dela é Onri? A resposta está lá, só uma pimentinha bíblica, tá? 1 Reis 16, 29. Primeiro livro de Reis 16, 29. Vamos ver a resposta ali. Por isso que você pega, não, a Bíblia errou, que Acabe não. Não, a gente tem que ver os contextos. Ó. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano do reinado Asa. Acabe, filho de Onri, reinou sobre Israel e Samaria 22 anos. Então Onri era o quê? Pai de Acabe, avô de Atalia. Naquela época, se lembra que Manassés, né, se tornou filho, era filho de José, mas se tornou filho de quem? Jacó. Ele entra inclusive nas 12 tribos. Ok? Isso é só uma pimentinha bíblica para a gente entender. Vimos aqui 3 mães que não legaram aos seus filhos valores, coragem e nem mesmo prudência, como foi o caso de Ismael. Nós vimos aqui 3 mães que não são exemplos para ninguém. Uma expressava o que sentia na frente do filho mesmo, e ele vai reproduzir isso depois com o irmão, meio-irmão. Depois nós vimos uma outra, que era Rebeca, que tinha preferência por um e esquecia do outro. E a terceira mãe, que tem um exemplo péssimo, é Jezabel, que era maligna. Ela era uma pessoa que, para atingir os seus objetivos, passava por cima de todo mundo. São exemplos de mães na Bíblia péssimos. Veremos agora mães que se tornaram exemplos para todas as gerações. A primeira que eu gostaria de colocar, temos várias, é Sara. Por quê? Sara obedeceu o Senhor, saindo com Abraão da terra de Ur dos caldeus e indo para uma terra que nem sabe. Nem é qualquer mulher que faz isso com o marido. Nem a mulher que palpa toda a obra com o marido. Mas uma promessa que ainda não existe. Sabe que o homem gosta de desenrolar, né? Não, fica comigo, a gente vai conseguir isso. Passa ano e só furada. Já viu isso? Promessa que o homem faz é uma maravilha. Não, fica comigo, a gente vai estar junto e para 10 anos. Não, as coisas vão melhorar 28. Não é verdade? Eu já falei para minha esposa, é sempre ruim, é pastor, não tem jeito. Né? Fica vermelha não. Mas eu não fiz promessa nenhuma, ficou o que queira, né? Então assim, tem homem que é assim, tem rapaz que é assim, não, vai melhorar, me dá mais uma chance, a coisa só vai voando. E a mulher gosta, vai aceitando, né? Então,
A primeira coisa que nós vemos aqui é que Sara é alguém que corre junto com Abraão. Gente, quando encontra uma mulher dessa que está junto contigo para todo, não larga não, tá? É difícil encontrar esposas, noivas, mulheres de caráter, valor e que esteja contigo junto. É muito difícil, gente. E homem também, né? Homem tem caráter, esteja contigo na alegria, na doença, e é difícil. Na gordice, na magreza, é difícil, né? Até a segunda página eu vi. Então é difícil, muito difícil. Semana passada eu falei com a minha esposa assim, minha filha, se um cara com a namorada, a gente estava no McDonald's, né, assim, no coisa, ela queria comprar uma casquinha, e tinha um garoto com a garota na frente. Aí eu vi ele olhar 2 vezes para ela, né, mas ela nem percebeu. Aí eu falei assim, filha, se um cara com a namorada der em cima de você, já rotula ele como canalha e alguém que é totalmente... Porque se ele fez isso com a namorada do lado e te cantou, vai fazer a mesma coisa com você lá na frente. É só questão de tempo. Ela nem entendeu porque que eu falei isso, mas foi justamente por causa desse rapaz. Ela também aguardou a promessa com fé e obediência. Foi submissa a Abraão e fiel em todos os mandamentos, em todos os momentos. Ela riu quando houve a promessa e ela espera 25 anos para aquele filho nascer. Gente, nós estamos na igreja 23. Tem gente que, se a igreja não crescer com 2, 3 anos, já está fechando a porta. Às vezes Deus tem promessa para a geração posterior que virá ficar numa igreja. Quantas igrejas começaram, ficaram pequenininhas, e lá na frente Deus tinha promessa, porque foi tudo fundamentado, e a partir dali Deus usou alguém para explodir, segundo a vontade e o propósito dele. Então, ela aguarda a promessa de Deus 25 anos. E olha, algo extraordinário, né? Porque aguardar é uma coisa que ninguém quer. Esperar no Senhor é algo que ninguém quer. Esperar no Senhor não é para mim. Mas eu vou dizer para você, o tempo dele não é o teu. Sara, ela teve um momento que ela se precipitou, foi quando ela deu Agar. Porque no fundo, ela queria ser mãe de qualquer jeito. E ela queima etapas. Ela tenta realizar um sonho fora do tempo de Deus. Você já tentou realizar um sonho fora do tempo de Deus? Causou o problema que a gente vê hoje no Oriente Médio. Será que se Sara não tivesse se precipitado com a sua serva, nós teríamos hoje a guerra no Oriente Médio? Nós só temos porque Sara se precipitou. Ela foi uma excelente esposa. Ela é a mãe do filho da promessa, Isaac. Em Lucas 3, quando você vê a genealogia de Jesus, você vai ver que Isaac está lá na genealogia. Ismael não é o filho da promessa, apesar de eles estarem brigando lá em Jerusalém. Vocês sabem qual é a mesquita de Omar? Sabe qual é aquele domo? Vocês veem a foto de Jerusalém, vocês não veem aquela abóboda cor de ouro? Aquela é a mesquita de Omar. Ali é sagrado para os muçulmanos, porque eles dizem que foi ali que Abraão levou Ismael para sacrificar. Se você for ouvir um muçulmano, ele vai dizer que foi Ismael que Abraão levou, e não Isaac. É por isso que a guerra está lá. Quem foi que falou isso? 700 anos depois de Jesus, há mais de 1000 e poucos anos antes, todo mundo sabia que tinha sido quem? Isaac. Mas veio alguém 700 anos depois de Jesus e falou que foi Ismael, e eles acreditaram, e a guerra está lá até hoje. Se é certo, eu estou dizendo a raiz, a fonte do problema. Ok? E a palavra do Senhor diz que eles seriam como um cavalo selvagem, indomáveis. E até hoje são indomáveis. Oi? Jumento? Obrigado.
Jumento é mais teimoso, né? Jumento é a mistura de quê? Do burro, né? Tem um hibridismo desse. Burro e cavalo. Aí nasce o jumento. É um híbrido. Então, olha que coisa extraordinária. Ela é a mãe do filho da promessa. Ismael era filho da promessa? Mas para os muçulmanos é o filho da promessa. E aquele lugar é sagrado e não dá para ninguém, porque ali Ismael foi sacrificado foi, né? Ia ser por Abraão. Não foi Isaac. Mas falaram que foi Ismael. Por quê? Quem nasceu primeiro, Isaac ou Ismael? Então para eles Ismael é primogênito. Mas não era o filho da promessa. Na verdade era o filho da pressa. Não é o filho da pressa. Tem muito filho nascendo da pressa. Olha só o que ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Falou isso para Abraão. Em ti por quê? O filho que sairia dele. Quem foi o filho? Isaac. Isaac veio blá 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 até chegar. A gente já viu a genealogia, não já vimos aqui? E Satanás tentando matar a descendência. A gente já estudou isso aqui, não vou falar de novo, né, gente? Não precisa. Até a Thalia só tinha ali Joás, e a irmã de Acasias tinha de Joás, consegue salvar para que a avó dele não mate a Thalia. Até chegar Jesus, nós não somos felizes, todas as famílias da terra, em todas as nações em Cristo, em ti serão benditas. Nós somos benditos por causa do Filho da promessa, que a sua verdade trouxe o Messias. Isso é maravilhoso. A Bíblia é espetacular. A palavra de Deus não tem pontas soltas. Como disse o Johan, né, hoje na aula dominical, não existe pontas soltas. É maravilhosa, bem estudada, com seriedade, analisada, com as evidências na tua frente. Gente, não tem quem refute. Eu posso não gostar de um ponto e aí eu trato a Bíblia como um lixo. Aí beleza. Mas quando alguém leva a sério, não tem como. É extraordinária. Segunda mãe que eu gostaria de falar, de Ana, né? Da Ana. Ana, que foi estéril. A maioria das mulheres que foram estéreis na Bíblia, né? Elas frutificaram, tiveram filhos que se tornaram, né, um exemplo na mão de Deus, homens de Deus. Ana, que foi estéril, mas fez uma promessa a Deus de consagrar seu filho à obra, caso fosse fecunda. Ser mãe naquela época era algo estranho. Hoje em dia o pessoal está rejeitando, né? É por isso que a Grécia agora está ferrada, porque não tem filhos. A Grécia está entrando num parafuso, porque não tem filhos. A Europa em si está tendo problemas. A Grécia tem 10 milhões, e com o problema que teve há 10 anos atrás na Grécia, 1 milhão de jovens produtivos, formados, foram para outros países, perdeu mão de obra. Ok? Então, a probabilidade da Grécia ter muitos problemas, porque, igual a gente aqui, até 2050, a maioria de nós aqui vamos já ter virado aposentados. Você sabe o que é isso? A sobrecarga. Hoje nós temos 30 milhões, nós vamos ter 60 milhões de aposentados. Sabe o que é essa sobrecarga em cima da Previdência? Então nós precisamos ter filhos para serem produtivos. Ter filho na sociedade é importante. Quando eu tinha 24 anos, eu falei, será que eu não posso ter filho? A gente tem uma doideira na cabeça, né? Eu falei assim, será que eu vou ter filho? Será que eu vou conseguir deixar o meu legado? Ou depois que eu passar, apagou tudo? Porque é importante a gente deixar nosso legado, né? Imprimir as características ali, não, ele é meu sangue, esse cara vai, né? Será que vai? Eu e minha irmã sozinha, né, minha irmã? Era eu e minha irmã, minha mãe morreu, a família mingou. Só ficou eu e minha irmã. Após a gente entregar a vida a Jesus, aí veio a Quelinha,
Nasceu, para mim era, não tem ideia, quando ela nasceu, para mim era tudo. Minha sobrinha vai nascer, caramba, a família aumentou, alegria, festa no céu. Aí depois, passou 3 anos, a Lu ficou grávida também, veio a Bruna, né? E eu falei, puxa, graças a Deus, e Ana, 1 Samuel 1,11, por favor. 1 Samuel 1,11. Estou acabando, tá, gente? Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu te dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Sabe o que é uma mãe pegar uma criança depois que desmama e entrega para trabalhar na obra do Senhor? Ela realizou o sonho de ser mãe, mas entrega. E diz que fez um voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? Não passar navalha na cabeça. Quem foi o outro que tinha um voto de Nazireu muito famoso? Isso foi, agora foi, glória a Deus. Agora foi, né? Bora pega no tronco. Então, aí ela ainda tem um voto de Nazireu com ele. E Samuel foi alguém que Deus falou o quê? Samuel, chamou ele pessoalmente. Samuel foi o quê? Profeta, sacerdote e juiz. Sabiam disso? Vocês estão na escola dominical? Sabia disso? Glória a Deus. É isso. Estamos terminando. Terceira mãe maravilhosa, Maria, a mãe que deu à luz ao Salvador Jesus. Pensou que eu ia fazer analogia, né? Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque Jesus não é Deus? Então logo ela é mãe de Deus, né? Os católicos romanos pegavam muitos protestantes no início com isso. Maria é mãe de Deus? Não, Maria é mãe de... Não, Jesus não é Deus? Tá, então quando a gente faz o silogismo, né? A gente tem que descobrir onde a premissa está ruim. Qual é a premissa falsa? A premissa falsa é que ela não é mãe de Deus, porque ela foi o quê? Fecundada pelo Espírito Santo. Ela é mãe do Cristo encarnado. Ok? E a gente precisa descortinar, senão a gente cai, né? E aí, meus irmãos, essa mulher, ela tinha uma característica de discernir as coisas. Olha comigo Lucas 2, 49 e 50. Tem muita mãe que fala pelo cotovelo. Não conseguiu nem codificar o que está acontecendo, já está falando. Olha lá. Lucas 2, 49 e 50. 49 primeiro, por favor. Lucas 2, 49. Ele respondeu: por que me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreendem, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submissa a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas aquela passagem, né? Que ele se perde, ela encontra, e aí ele fala para ela: não sabia que convinha que eu estivesse na casa do meu pai? Ela não fala nada, ela guarda. Ela não veio com argumento: eu sou tua mãe, tem que obedecer, você quer. Ela guardava. Ela discernia antes de falar. Olha, é maravilhoso. Que mãe. Que mãe. Vamos continuar. Maria se submete à vontade de Deus. Capítulo 1 de Lucas 28 a 38. Já estamos acabando, tá? Capítulo 1, 28 a 38. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a... Você tem que pensar, mãe. Tem que aprender a pensar. Ela pensou no que poderia significar esta saudação. Do jeito que a pessoa às vezes chega para a gente: fala, meu querido. Por que quer que eu não fale? Não é assim?
Quando o anjo falou isso, ela ficou pensando o que significava aquela saudação. Pode ir. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus, Salvador. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado, não era, olha, Deus, Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Outro. Então Maria disse ao anjo: como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo envolverá sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho de Deus porque foi gerado de Deus, ok? E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já do 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. E 38, então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi. O que ela é, gente? Obediente. Ela faz a vontade de Deus. Agora, se fosse as servas do Senhor hoje, o quê? Eu sou esposada de José, eu quero curtir com ele, e como é que vai vir o Espírito Santo? E eu vou ter filho que não é de José? Ele vai achar que, eu traí ele. E ele achou, né? O que o senhor vai fazer se ele achar que foi, se ele não acreditar que foi o Espírito Santo? O que o senhor vai fazer? Não, deixa comigo, Maria. Não, o senhor tem que me dar aí um sinal que o senhor não vou perder José. Ela não falou nada disso, contra-argumentou, pensou na situação futura. Ela simplesmente: seja feita a sua vontade. Tem muita gente que é covarde na hora da oração, não consegue dizer o final: seja feita a sua vontade. Eu quero muito isso aqui, eu quero, mas seja feita a sua vontade. Não tem coragem. E Maria teve. A mulher excelente. Sabe o que ela falou? Se o Senhor tirar José, o meu noivo, vai tirar, no íntimo dela, né? A gente está pensando: se ele quiser manter, vai manter. Se eu for apedrejada porque você é acusada de adultério, tudo bem. Mas ele disse que vai nascer, então eu confio nele. Ela esperou contra a esperança. Como quem? Abraão. Abraão foi prometido ter um filho, ele esperou contra a esperança, diz Romanos capítulo 4. E Maria aqui no capítulo 2 diz o quê? Tudo bem. Ela tem esperança. Ela sabe o Deus que ela confia. Sabe qual é o grande problema? A gente não confia em Deus. A gente não consegue entender a soberania de Deus, a providência de Deus. A gente fica tentando ajudar Deus. É como se Ele pudesse falhar na minha vida. E aí eu tenho que fazer do meu jeito. Se você não conhece bem a doutrina da providência e da soberania de Deus, você fica uma pessoa desesperada, temerosa, medrosa, agoniada. Jó disse: porque nenhum dos planos do Senhor pode ser. A gente fala muito isso de boca para fora, a gente não acredita nisso. Óbvio que existe a soberania de Deus e a responsabilidade. Deus é soberano, só vai acontecer o que Ele quer. Deixa a sua filha com 4, 5 anos, sei lá, 12 anos, pegar o Uber meia-noite, sei lá, de Bangu ou Olaria. Você deixa? Sozinha, como motorista? Por quê? Porque é a responsabilidade humana, pô. Você sabe que tem que estudar, se preparar para que você consiga um bom emprego. Ah, mas eu vou esperar Deus vai me dar. Não, há situações que Deus trabalha de alguma forma, mas você tem que trabalhar, você tem que se preparar para um bom emprego. Ah, Deus me deu um marido, me deu tanta. Não, você agora vai ter que cuidar da sua esposa como a palavra diz, e a esposa cuidar do marido como a palavra diz. Senão você pode naufragar com o teu casamento. Há muito casamento naufragado, não é Deus que não abençoou. Se você não segue
a trilha que o Senhor deixou para o relacionamento, que é amor, cumplicidade e tudo mais que a gente já conhece, tem gente que só pensa em si. Não é verdade? Tem gente que só pensa em si. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Estou acabando. Maria, como Abraão, manteve a esperança no poder de Deus. Já falei sobre isso. Ela, além de mãe, havia se convertido à mensagem de Cristo. Porque no momento que Deus chama essa mulher, diz que ela vai ser a mãe do Salvador, essa mulher era alguém que Deus já tinha transformado o coração. Não é verdade? E o pior de tudo, quer ver a característica dela conhecer a vontade de Deus, Felipe? Imagina seu filho, certo? Sendo martirizado, sacrificado. Você não gosta de dizer que Jesus foi mártir, que mártir é alguém que foi pego, foi preso por causa de algum tipo de ideologia. Jesus não foi mártir, Jesus se entregou por nós. Ele poderia ter chamado um exército de anjos e acabava com... Ele se entregou. Até o Espírito ele entregou ao Pai. Ok? Não é mártir, é diferente. Agora, imagine uma mãe vendo o filho ser cortado, chicoteado, maltratado, humilhado, levando um madeiro pesadíssimo, sendo perfurado, pregado, com sangue pingando, e ela só vendo. Por que ela fez isso, gente? Porque ela conhecia o propósito de Deus para Jesus. E com certeza ela entendeu que apesar de ser algo terrível na cabeça dela, porque ela já era convertida, ela sabia que o Messias iria ser transpassado. Imagine uma mãe hoje vendo um filho desse. Me segura, me dê o pé, meu filho, não é assim? Qualquer mãe faria isso. Mas por que ela não... A Bíblia não aparece que ela se meteu na frente, bateu no soldado e tentou ir lá. Não parece isso? Gente, essa mulher teve uma resiliência em ver o filho dela. Não quer dizer que ela não sofreu, mas ela teve uma resiliência de ver aquele filho ser humilhado, transpassado, moído, porque ela sabia que era através daquilo ali que eu e você iríamos ganhar a vida eterna. Maria foi uma mulher excelente, alguém que Deus mudou o coração, transformou, ainda jovem, escolhida na eternidade para ser a mãe do Salvador. Que é algo extraordinário. Certa vez, para terminar, concluindo, alguém deu a Winston Churchill, né, o primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, deram a ele uma lista de todos os seus professores. Todos os seus professores. Todos. E pediu para ele conferir aquela lista para ver se estava certinho, se os professores, não estava faltando nenhum professor de toda a sua caminhada. E ele pegou aquela lista, olhou e devolveu o assistente. Aí ele perguntou: por que você está devolvendo? O professor... Nessa lista não tem a principal das minhas educadoras, a minha mãe. E ele devolveu a lista. Sabe, mãe, você é a primeira professora do seu filho. Você é a primeira educadora do seu filho. Eu não gosto muito, né, o estado de educação. Eu acho que é ensino. Educação, quem dá é você, mãe. Se vocês estudarem a vida de Susana Wesley, tinha 10 filhos, todos eles com 5 anos saíam, ela pegava o dia inteiro e ensinava o alfabeto, saía do quarto com o alfabeto na cabeça já. Cada um deles, quando fazia 5 anos, ia para o quarto e ensinava o alfabeto, só saía de lá com o alfabeto na cabeça.
Susana dizia o seguinte: nunca dê nada a seu filho quando ele estiver chorando, pedindo, brigando. Não dê. Ele tem que matar o ego dele. Não dê nada a ele que ele esteja. Deixa ele chorar. Não dê. Porque você vai criar alguém que vai querer te sugar pro resto da vida. Essa mulher teve ensinamentos extraordinários. Leia a vida de Susana Wesley. E essa mulher ainda tinha um culto às segunda-feira na casa dela com 200 mulheres. A gente está precisando de mães, cada vez mais de mães assim, não é verdade? Mães extraordinárias. Mães como Maria, mães como Sara, mães como Ana. Porque eu vejo muita gente querendo ter filho hoje, mas quem cuida é a avó. Óbvio que há situações que são necessárias e aí tem que, né? A gente entende isso, mas quando der, mete o pé. Até rimou, né? Para ficar com o teu filho e imprimir as suas características nele. Existem mães que, muito trabalho, aí terceiriza para uma creche, terceiriza para babá, terceiriza para a vizinha, terceiriza para... É você que vai educar e imprimir as características de você no seu filho, suas no seu filho. Essa responsabilidade é sua. Não estou dizendo que a gente não pode ajudar. Pelo amor de Deus, minha sogra sempre ajudou muito, minha cunhada quando meus filhos... Eu agradeço muito, que é muito puxado, mas eu estou dizendo que chega o momento que a gente tem que estar junto, saber com quem está andando, saber com quem não está... Porque é muito fácil, por isso que é complicado a mulher trabalhar fora, cansada o dia inteiro, e o homem também, porque chega em casa não tem condições de cuidar dos filhos emocionais e físicas. Tá bom. Tá bom. Eu gosto muito de um pai. Eu tive uma mãe, né? Mas existe pai. Eduardo é um pai, né, Eduardo? Poucos de vocês sabem disso. Posso falar da sua vida um pouquinho? Depois você briga comigo, não tem problema não. O Eduardo largou os empregos, deixou de trabalhar de maneira efetiva, não quis trabalhar de maneira efetiva de segunda a sexta, de tal hora, para poder criar seu filho. E filho tem mãe. E ele deixou de pegar emprego, preferiu fazer carreto, preferiu pegar trabalhos que seriam de curto tempo para levar o filho no colégio, trazer o filho no colégio, ensinar o filho, exortar o filho, conversar com o filho, ensinar tudo que ele não teve o privilégio de ter um pai para ensinar. Porque tem gente que repete o erro do pai. E graças a Deus, o Eduardo, que encontramos Jesus, o Espírito nos ensinou que a gente pode fazer diferente. A gente não precisa repetir. E eu acompanho a vida do Eduardo há muito tempo. E eu fico muito feliz porque ele disse: pastor, eu aprendi a ser pai com o Senhor. Óbvio, abaixo de Deus. Foi o Senhor que me ensinou tudo isso. E eu não sinto nenhum orgulho disso, por isso que eu estou falando, porque eu sei que eu também não sabia nada. Foi o meu Deus que me ensinou. E a gente tem essa obrigação, como o Iorra falou na escola dominical, de passar. O que Paulo falou para as mulheres mais velhas e preparadas? Para ensinar as mais jovens. A igreja tem que ter mulheres sábias para ensinar as mais novas, as recém-casadas, as solteiras. Não é só o pastor. Deus tem que levantar mulheres aqui que ensinem as mais novas. E Eduardo, alguém que tinha uma empresa, ganhava bem pra caramba, na pandemia afundou, mas poderia estar focado, continuar focado nisso, ele se levantar, ele focou no seu filho. Uma mulher não estava no plano dele, porque a mulher atrapalharia a criação do seu filho. Porque a mulher, muitas vezes, ou o homem também, ele quer atenção. Aquele final de semana que você ia dar atenção para o seu filho, você tem que dar agora para a mulher.
O tempinho que você ia ter, porque não dá, que você trabalha direto, para cuidar do seu filho, você vai estar para mulher. E ele abriu mão. Você já está casado, Eduardo? Está namorando, Eduardo? São escolhas que a gente faz. Poucos pais querem abrir mão da sua felicidade. Então, eu considero um pânico, porque abriu mão de dinheiro, de benefícios, e muitas vezes a gente não vê mãe que faz isso. A mãe que bota homem dentro de casa, fazendo com que a filha corra risco até de ser estuprada. Se vocês não conhecem, eu conheço um monte de filhas que foram estupradas porque mãe colocou um homem que mal conhecia dentro de casa. Eu estou errado ou estou certo? Acontece isso ou não? É da minha cabeça esse negócio? Isso é da minha cabeça? A minha irmã ficou 25 anos sem conhecer ninguém, porque ela tinha o mesmo medo com relação a quem? Ela falou assim: eu não vou me envolver com homem nenhum, porque eu vou casar com ele, eu não sei qual é a índole dele. E geralmente as pessoas que estupram estupram as meninas, geralmente é um tio, é um pai, até o pai e um padrasto. É muito difícil ver a mãe estuprar o filho, né? Mas tem pai que estupra o próprio filho, ou a própria filha, mesmo dizendo. Então ser pai e ser mãe é muito sério. Ser mãe é sério demais. E eu repito o que eu falei semana passada, né? Se um filho abandona Jesus e o pai, parafraseando a parábola do filho pródigo, se um filho abandona Jesus e o pai foi alguém que ensinou a palavra para ele, culpa não é desse pai. Foi o filho que encontrou um ídolo. Alguma coisa lá fora se tornou seu ídolo. Porque nossos filhos, como nós, temos que cuidar para não virarmos idólatras de alguma coisa, né? Outra coisa que eu falei semana passada: se o Lucas dependesse do pai e do avô dele para ele ser servo do Senhor, ser alguém firme, ele não estaria aqui hoje. É por isso que eu acredito que é o Espírito Santo que mantém. É o Espírito Santo que traz. Que se depender de pai e mãe não tira ninguém da presença de Jesus. Quem tira alguém da presença de Jesus é quando você ou a criança encontra um ídolo. Aí sim sai da presença de Jesus. Seja ele qual for. Um ídolo pode ser uma profissão, pode ser conhecimento, pode ser uma mulher, pode ser um homem. Ídolos pode ser um filho. O que tira alguém da presença de Deus, os nossos filhos, é quando eles encontram um ídolo. Então, se Lucas dependesse do pai e da mãe para estar na presença do Senhor, não teve exemplo de nada. Mas nós cremos num Deus que chama, com a chamada eficaz. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.